Capítulo 184. Não ousar admitir assuntos do passado. Agir como um bom homem requer uma fundação. Jovem mestre Gu. Qual o significado disso? Você planeja encobri-la agora mesmo? A aparição repentina de Gu Shangji não apenas fez com que a aparência do comandante Hao Miao mudasse e suas sobrancelhas enrugassem, mas também resultou no resto dos cultivadores observadores e criaturas arregalando seus olhos em descrença. Muitos dos presentes entenderam que havia algum problema entre Gu Shangji e Gu Xian'er. Os dois tinham interesses conflitantes. Além disso, esse era um fato que eles sabiam desde o início, quando Gu Xian'er pisou pela primeira vez no Palácio Imortal do Deus Celestial. No entanto, em um momento como este, Gu Shangji ainda se levantou para apoiar Gu Xian'er. Tal cena surpreendeu as massas, pois todos os tipos de pensamentos e teorias passaram brevemente por suas mentes, mantendo-os em estado de choque extremo. Foi especialmente assim para todos os discípulos e anciãos do próprio Palácio Imortal do Deus Celestial. Eles previram que alguém poderia eventualmente se levantar para cobrir Gu Xian'er, mas nunca esperaram que essa pessoa fosse Gu Shangji. Enquanto uma pessoa praticasse no Palácio Imortal do Deus Celestial, eles entenderiam que era melhor não se aproximar muito de Gu Xian'er. Caso contrário, eles correm o risco de ofender e até provocar Gu Shangji. Consequentemente, Gu Xian'er não tinha um único amigo em toda a seita. Eles observaram enquanto o jovem de túnica branca com mangas largas flutuava vagarosamente no céu. Aquelas jovens discípulas com cérebros podres rapidamente imaginaram inúmeros cenários e possibilidades, seus olhares rapidamente ficando cada vez mais estranhos. Todos sentiram inveja de Gu Xian'er. Você está me perguntando isso? O tom de Gu Shangji mudou abruptamente para arrogância e indiferença, e ele riu como se tivesse ouvido a piada mais engraçada do mundo. A essa altura, você ainda não entendeu. Xian'er é um membro da minha família. Eu posso intimidá-la, mas se você ousar tentar, então você pode ir para o inferno. Zumbido. Assim que essas palavras caíram, a terra e o céu escurecerão, e o poderoso som de antigos navios de guerra soou em todas as direções. Do pico supremo, surgiu a imagem de antigos navios de guerra de cobre, incomparavelmente grandes e dominadores. Uma grande energia demoníaca e intenção de matar reverberaram por todo o mundo. Estrondo. As elites da seita divina primordial chegaram com esses navios de guerra antigos, bloqueando a área dentro de 8.000 milhas fora do Palácio Imortal do Deus Celestial. A terrível luz divina fluindo dos antigos navios de guerra entrelaçados, reunindo-se como se uma brilhante galáxia de estrelas estivesse se formando sob o céu. E entre o céu e a terra, o corpo do Deus Dharma atrás de Gu Shangji também fez um movimento surpreendente. Era grande e sem limites, como se pudesse abranger toda a criação e cobrir todo o universo com uma única palma. Enfrentando a existência do grande reino sagrado, ele não tinha medo e partiu para um ataque direto. Um golpe poderoso. O jovem vestido de branco cuja base de cultivo só alcançou o falso reino dos deuses na superfície, deu um tiro em um cultivador do grande reino sagrado. Era o equivalente a uma efeméride tentando sacudir uma árvore. Os olhos de todos se arregalaram em choque. Isso foi muito louco, certo? Ignorar diretamente a aura horrível de um cultivador do grande reino sagrado e agir descaradamente.
Jovem mestre Gu, você, por apenas um mero Gu Xian'er, você realmente planeja lutar contra meu clã? O rosto do comandante Hao Miao ficou pálido. A raiva o invadiu. Ele nunca previu que Gu Shangji atacaria do nada. Isso superou completamente suas expectativas. Além disso, o espaço dentro de um raio de 8.000 milhas foi bloqueado. Esta foi sem dúvida a técnica proibida usada anteriormente pela seita divina primordial para prender um grande número de cultivadores e matá-los todos de uma vez. Gu Shangji não pretendia deixar nenhum sobrevivente. Estrondo. O grande comandante naturalmente ignorou o ataque de Gu Shangji, meramente utilizando o poder das regras que o grande reino sagrado exercia. As regras se transformaram em um enorme disco de moagem para apagar seu ataque. A lacuna no cultivo entre os dois era tão grande quanto a distância entre os céus e a terra. Imenso e impossível de atravessar. Não importa o quão aterrorizante fosse o talento de Gu Shangji, ele não tinha como contornar tal lacuna. No entanto, o grande comandante ainda estava totalmente descrente sobre o fato de que Gu Shangji realmente havia atacado o Seeking Palace por um mísero Gu Xian'er. Isso significava que as duas forças taoístas rasgariam todo o rosto e tinham uma grande probabilidade de se tornarem inimigas. Este momento pode ter iniciado uma guerra sangrenta que nunca aconteceu nos últimos milênios. Era verdade que o palácio do Rei do Mar estava com medo da antiga família imortal Gu. Foi por isso que eles escolheram atingir um ninguém, Gu Xian'er. Eles pretendiam buscar justiça para a sétima princesa sem arriscar a possibilidade de um conflito total. Caso contrário, como eles levantariam a cabeça ao enfrentar seus ancestrais? Eles sabiam que a maior razão pela qual Gu Xian'er foi capaz de matar a sétima princesa foi porque Gu Shangji interveio. Mas, esse Gu Xian'er realmente valia tanto trabalho? Na opinião do comandante Hao Miao, Gu Shangji deveria ter ficado muito feliz. Ele deveria estar torcendo por essa reviravolta. Então, por que ele os estava parando agora? Ele estava furioso e confuso ao mesmo tempo. Esse cara e suas palavras são irritantes, mas, por que me sinto assim? Gu Xian'er ouviu as palavras de Gu Shangji, observando-o ficar na frente dela mais uma vez. Isso lhe deu uma sensação de paz, deixando-a à vontade por um breve momento. A cena era muito parecida com aquela época no antigo continente imortal, onde ele desceu dos céus para protegê-la das criaturas do palácio do Rei do Mar. No entanto, desta vez foi ainda mais direto. Ele falou com todos os presentes. Forte, dominador e firme. Gu Shangji está apenas fingindo. Mas estou feliz que ele esteja. Não, isso pode ser tudo parte de seu plano. Para enfurecer o palácio do Rei do Mar, causar uma grande sensação e atrair a atenção de todas as forças do céu imensurável, ele evitou matar a sétima princesa ele mesmo. Ele realmente fez tudo isso para me dar uma grande oportunidade. Ela não era estúpida, Gu Xian'er ponderou sobre a situação. Combinado com o que Gu Shangji disse antes, ela pensou instantaneamente nessa possibilidade. Ela ainda poderia odiar Gu Shangji se todas as ações dele fossem por ela. Seria um eufemismo dizer que ela tinha sentimentos confusos sobre o assunto. E por que não? Ao ouvir isso, Gu Shangji sorriu calmamente e disse: eu só quero aproveitar a situação de hoje para deixar o mundo saber. Xian'er,
como a irmã deste Gu, também é a princesinha da minha família imortal Gu. Ao longo dos anos, esse Gu a fez sofrer, e por isso sempre se sentiu culpado, mas não havia chance desse Gu compensar isso. Dito isso, se o palácio do Rei do Mar se atreve a intimidá-la, então vou apenas esmagar seu palácio do Rei do Mar no chão hoje como minha expiação. Zayn, estou arrepiado. Asterisco Samael grita com a escrava para voltar ao trabalho asterisco. Ele não gritou, mas suas palavras ecoaram por todo o céu e a terra. Suas palavras foram como uma tempestade, deixando inúmeras criaturas e cultivadores ainda mais atordoados, pois ficaram sem fala por algum tempo. Ninguém esperava tal resultado. As muitas forças taoístas que sabiam sobre a história oculta ficaram boquiabertas. Para o Gu Shangji fazer tal coisa era quase impossível. Uma vez que o incidente daquele ano foi exposto, então não apenas Gu Shangji, mas também o nome de toda a família Gu imortal seria desonrado. Gu Shangji realmente queria forçar a questão aqui? E ele queria arrasar o Seeking Palace também. Que declaração ousada e poderosa! Como esperado de Gu Shangji. Se fosse qualquer outra pessoa, teria soado antinatural, tolo ou até louco. Sua natureza tirânica era incomparável. Gu Shangji, Gu Xian'er ficou atordoado com as palavras de Gu Shangji mais uma vez. A julgar por suas ações atuais, ele realmente pretendia expor a tragédia da escavação de ossos daquela época para o mundo inteiro. Este desenvolvimento foi completamente inútil para Gu Shangji. Se ele quisesse admitir sua identidade, havia dezenas de maneiras diferentes de fazê-lo. Gu Shangji, seu idiota! Isso não é nada parecido com você. Gu Xian'er não pôde deixar de murmurar, seus olhos cristalinos ausentes e turvos. Achatar meu palácio do Rei do Mar. Jovem mestre da família Gu, seu tom é bem grande. Já que você deseja favorecer esta garotinha, não use isso contra mim. Pois o Rei do Mar o decretou. Gu Xian'er será preso e a justiça será feita à sétima princesa, não importa o custo. O grande comandante pálido declarou friamente. A terrível pressão do grande reino sagrado varreu o céu. O vazio estremeceu, pois até as estrelas acima começaram a tremer. O comandante havia invadido com dezenas de milhares de membros do clã do mar. Se ele ordenasse que eles fugissem e recuassem simplesmente por causa das palavras opressivas de Gu Shangji, onde o rosto do Seeking Palace seria colocado. Era impossível esquecer os muitos cultivadores e criaturas que os observavam. Tudo o que aconteceu hoje definitivamente se tornaria uma sensação. O Seeking Palace seria humilhado. À distância, a aparência dos que assistiam mudou drasticamente, pois eles fugiram rapidamente do local. Eles entendiam o que era a guerra e sabiam que essa situação poderia facilmente se transformar em uma batalha até o fim que poderia derrubar tudo em seu caminho. Quem diabos é o Rei do Mar? Este Gu colocará suas palavras novamente. Se alguém se atreve a tocar até mesmo um fio de cabelo de Xian'er, então minha família Gu destruirá toda a sua linhagem familiar, até que nenhum vestígio deles permaneça. Se você ousar, então você está livre para testar a autenticidade das minhas palavras. Gu Shangji ficou alto no céu com as mãos atrás das costas. Ele apenas deu um leve sorriso às palavras do comandante, tratando-as como uma piada, dando-lhe uma imagem incrivelmente desdenhosa e despreocupada.
O Seeking Palace parece impressionante, com certeza. Mas quando comparado ao verdadeiro apoio de Gushyanher, era basicamente nada além de XP grátis. Se o Seeking Palace realmente fizesse um movimento contra Gushyanher, então seus mestres não ficariam em silêncio. Na verdade, eles provavelmente aparecerão e causarão um grande alvoroço. Como o Palácio do Rei do Mar não percebeu que deve haver pelo menos um especialista oculto por trás do Gushyanher que eles adoram subestimar. Tornar-se tão forte tão rápido não é uma tarefa fácil, afinal. A escolha de Gu Shangji de se levantar agora era do seu interesse, não importando como ele olhasse para isso. Todos não puderam deixar de respirar fundo depois de ouvir as palavras de Gu Shangji, sentindo uma dissuasão de quebrar o céu e uma intenção assassina. Mesmo o governante do Palácio do Rei do Mar não era ninguém para ele. Isso fez com que todas as criaturas do Palácio do Rei do Mar o encarassem com raiva, desejando uma chance de matá-lo e alimentar os cães com sua carne. No Mar Infinito, eles estavam acostumados a serem respeitados e adorados, então como eles poderiam lidar com serem desprezados e humilhados assim? Isso não era mais tão simples quanto uma mera provocação. O jovem mestre da família Gus sempre confiou em suas habilidades, mas para ele desconsiderar o Seeking Palace. No entanto, seu poder justifica tal postura. Se olharmos para a geração mais jovem de hoje, existe alguém que pode realmente competir com ele. Além disso, quantos existem que podem igualar sua coragem? Falando e rindo livremente, enquanto ele compete com o cultivador do grande reino sagrado do Seeking Palace. Muitos cultivadores não puderam deixar de suspirar de admiração. Até os anciãos e discípulos do Palácio Imortal do Deus Celestial ficaram em silêncio. Atrás de Gu Shangji, a sombra de uma pessoa apareceu. Afinal, Gu Shangji não era apenas o jovem mestre da família Gu. Ele era o herdeiro do Palácio Imortal do Deus Celestial. Suas ações hoje realmente convencerão muitos anciãos, dando origem a um coração de verdadeira admiração dentro da geração mais jovem. Seria ótimo se eu tivesse um irmão assim. Muitas meninas fantasiavam em seus corações, seus olhos cheios de brilho inebriante. Eles praticamente ficaram verdes ao pensar em como Gu Shyanher era afortunado. Gu Shangji estava realmente pronto para lidar com todo o Seeking Palace de uma só vez, tudo por ela. Hehe. Tão ridículo. Você é muito arrogante, jovem mestre da família Gu. O decreto sagrado do Rei do Mar está aqui, e se houver um ancestral da família Gu apoiando você, você realmente acha que pode competir com minha família apenas com isso? A fundação do nosso Seeking's Palace está muito além da sua imaginação. O comandante Hao Miao sorriu friamente, revelando sua indiferença e crueldade. Ele sabia tudo o que havia acontecido no antigo continente imortal. Ele sabia sobre a família Tiangou e seus ancestrais do Reino Quase Supremo, e como eles foram facilmente esbofeteados até a morte por um ancestral da família Gu. Então ele carregou o decreto sagrado do Rei do Mar por precaução. Ele fez isso porque o decreto não era simplesmente um pedaço de papel. Foi algo que o Seeking refinou pessoalmente por um longo tempo, um artefato que continha um ataque de força total de seu estado de pico. Mesmo que um ancestral da família Gu no Reino Supremo viesse, eles ainda poderiam competir.
Sem mencionar que a força que os apoiava era o vasto e poderoso Endless Clan, um dos clãs mais prósperos e antigos com o maior número de membros do clã. Isso significava que eles não tinham nada a temer, mesmo que uma guerra de atrito estourasse. Se o palácio do Rei do Mar quiser morrer, então eu cumprirei seu desejo. Gu Shangji, com as mãos atrás das costas, sorriu levemente. Caindo junto com suas palavras. Uma aura de destruição surgiu dentro do vazio. Os antigos navios de guerra da seita divina primordial brilhavam com runas densamente compactadas, brilhando e expelindo luz imortal. Seguindo suas ordens, um golpe terrível se formou, afundando o mundo inteiro em um estupor. A seita divina primordial tinha conexões com a família Gu imortal, e isso não era segredo em todo o reino superior. Um brilho extremamente esplêndido e deslumbrante condensado e entrelaçado. Um esplendor divino que percorreu a origem primordial, o suficiente para reduzir tudo a cinzas. Você se atreve? A aparência do grande comandante mudou enquanto ele gritava alto. Em seu desespero, ele lançou uma palmeira gigante que cobriu o céu e o sol, avançando algumas dezenas de milhares de pés. Os céus tremeram quando a natureza opressiva do golpe varreu toda a cidade antiga do caminho celestial com uma pressão feroz. Neste momento, para não mencionar os cultivadores ao redor, até mesmo muitos antigos que não sabiam da situação foram despertados de seu sono. A majestade do grande reino sagrado. Não é à toa que é categorizado como um poder que pode derrubar os céus. Um velho disse com uma expressão pesada. Na era de hoje, um cultivador do grande reino sagrado era praticamente invencível. Afinal, aqueles nos reinos quase supremos ou superiores eram geralmente o bastião final para todas as raças e linhagens, sendo ancestrais antigos que pagavam um alto preço sempre que acordavam. Como alguém poderia vê-los, a menos que uma situação grave estivesse acontecendo? Intenção da origem, apareça. Os olhos de Gu Shangji brilharam levemente enquanto ele falava suavemente. Com sua verdadeira força no limite do quase supremo, ele tinha várias maneiras de lidar com esse tolo do grande reino sagrado. Infelizmente, agora não era o momento de expor seu verdadeiro cultivo. Gu Shangji, portanto, precisava de outra maneira de combatê-lo. O método secreto da seita divina primordial. Acontece que muitos de seus antigos navios de guerra foram reunidos em todas as direções, tornando sua energia facilmente acessível a ele. Claro, as pessoas comuns não seriam capazes de controlar tal poder. Na verdade, a própria tentativa pode muito bem fazer com que seu corpo e alma explodam. No entanto, Gu Shangji não era comum. Seu verdadeiro cultivo já estava muito além de seu reino atual. E se alguém suspeitasse, ele sempre poderia usar seu próprio talento como um meio de explicar o desempenho inacreditável. No momento seguinte, runa após runa pingava dos antigos navios de guerra de cobre, reunindo-se como um oceano sem fim e espirrando em Gu Shangji, que consumia tudo como uma estrela massiva e faminta. Seu corpo do Dei ou Dharma surgiu repentinamente, ficando várias vezes maior, tornando-se ainda mais magnífico e intimidador do que antes. O Ti de Gu Shangji continuou subindo. Fios de espada Ti floresceram enquanto ele balançava os dedos e levantava a mão, emitindo densas luzes de espada, antes de formar uma espada imortal inigualável que retiniu alto em seu aperto.
O som estrondoso parecia afastar as montanhas e os rios, fazendo com que a lua e o sol saíssem em espiral de seus caminhos, uma força forte o suficiente para derrubar as estrelas distantes. A intenção da espada era imparável, transformando-se em espada te abrangendo várias centenas de metros, antes de cortar direto na enorme palma. Em um instante, flutuações aterrorizantes surgiram quando inúmeras estrelas explodiram em conjunto. O vazio explodiu quando um brilho sem fim subiu ao céu. O que? Houve uma pitada de surpresa no rosto do comandante Raumial. Ele sentiu sua palma ficar bloqueada quando uma intenção de espada afiada começou a penetrar em sua pele. A técnica secreta da seita do demônio primordial. Eu nunca esperei que Gu Shangji tivesse os meios para lutar contra alguém no grande reino sagrado. Muitos cultivadores da geração mais velha ficaram chocados, pois reconheceram que o método que Gu Shangji acabara de usar era uma habilidade originária da seita divina primordial. Caso contrário, com a força de Gu Shangji, seria impossível lutar de frente contra o comandante do grande reino sagrado. Era uma técnica secreta que apenas alguns discípulos selecionados da seita divina primordial dominaram e compreenderam completamente. Se não fosse controlado adequadamente, enfrentaria a possibilidade de explosão de Qi. Neste momento, a força de Gu Shangji aumentou a ponto de ele poder competir com a existência do grande reino sagrado. Isso fez muitos corações tremerem, especialmente a geração mais jovem, cujos olhos estavam quase saltando das órbitas. Como esperado de um jovem Ajura. O jovem Supremo Médio nunca poderia lidar com uma quantidade tão insana de poder, sem mencionar o controle necessário para ativá-lo e mantê-lo. Esta é a lacuna aterrorizante entre um jovem Ajura e um jovem Supremo. A diferença entre nós e Gu Shangji é tão grande que nem estamos mais no mesmo nível. Eles não podiam deixar de tremer. Embora alguém pudesse argumentar que Gu Shangji fez tudo isso por trapaça, já era o suficiente para mostrar sua força e habilidade. Mesmo que você tenha passado esse truque para outra pessoa, ela pode não ser capaz de fazê-lo. Porque, infelizmente, era impossível para todos serem Gu Shangji. Um mero cultivador do grande reino sagrado ousa buscar justiça. Gu Shangji falou ridicularizando, resistindo calmamente ao golpe de um grande reino sagrado como se não fosse nada. Ele estava prestes a insultá-lo abertamente. Mas já que você quer justiça, eu vou deixar você saber hoje o que a justiça realmente é. Ele continuou seu discurso. Depois de ouvir isso, o rosto do grande comandante ficou tão pálido quanto as cinzas de seus ancestrais caídos. Ele pulou de raiva, as veias azuis em sua testa pareciam prestes a estourar, um rosto tão sombrio que parecia prestes a pingar água. Conivente B asterisco 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 D. Sua cobra. Gu Xian'er matou as pessoas do meu Seeking Palace primeiro. Há um preço a pagar por cada ação. Mesmo se você for forte, Gu Shangji, não é muito irracional agir assim. Foi a primeira vez que ele viu alguém tão rude e irracional, descaradamente desconsiderando a moralidade e a lógica tão completamente. Para piorar a situação, ele nem mesmo colocou o Seeking Palace em seus olhos. Ele nem se importava com o grande reino sagrado. Arrogante, forte, mas também dominador e irracional. No território do Palácio Imortal do Deus Celestial,
você só precisa se lembrar de uma coisa: o que eu digo e faço é justiça. Nada mais importa. Então, se eu disser agora que permiti que a sétima princesa fosse morta por Xian'er, isso significa que eu mesmo a matei. Algo a dizer sobre isso? Estava quase na hora de agredir o ódio. Uma cor estranha brilhou nos olhos de Gu Shangji enquanto ele zombava do comandante. Indiferença e força além de toda razão. Zumbir. Com um aceno de seu manto, uma luz de espada aterrorizante desceu da borda entre o céu e a terra. Solo trêmulo e céu trêmulo, era como se centenas de milhões de espadas imortais disparassem em uníssono com um estrondo audível. Neste momento, todos olharam fixamente e um sentimento indescritível circulou. De seu corpo, eles sentiram o comportamento extraordinário e invencível de um imperador. Gu Shangji. Gu Xian'er não sabia quanta verdade continham as palavras de Gu Shangji. Mas a verdade por trás de suas palavras não importava. Porque era inegável que era Gu Shangji quem estava na frente dela agora. Gu Shangji está certo? O Seeking Palace nada mais é do que isso. Naquela época, eles viram Gu Xian'er como um alvo fácil e decidiram caçá-la. Agora parece que eles acidentalmente subiram em um tigre e não conseguem sair. Se olharmos de perto, Gu Shangji é muito dominador, tanto que o Seeking Palace não se atreve a dar mais um passo à frente. A suspeita e a adivinhação passavam de pessoa para pessoa. Gu Shangji ergueu a palma da mão mais uma vez, enquanto um número insondável de luzes de espadas caíam do céu. Ele se posicionou contra o palácio do Rei do Mar e um invencível cultivador do grande reino sagrado sozinho como um lobo solitário. Ele era o tipo de pessoa que avançava mesmo se cercado por inimigos. Aqueles que admiravam Gu Shangji antes estavam em frenesi. Gu Shangji, pense sobre isso claramente. Uma vez que você nos enfrentar, o mundo inteiro não saberá de seus segredos. Que a família Gu não é tão limpa quanto parece. Você se atreve a admitir isso? Um forte cultivador do palácio do Rei do Mar com intenção de matar e ódio em seus olhos não aguentou mais, enquanto gritava alto. Sopro. Mas antes que ele pudesse respirar novamente, Gu Shangji se virou para encará-lo, quando uma luz brilhou para a frente, cortando seu corpo e alma diretamente ao meio. A espada foi tão rápida que nem mesmo o comandante Hao Miao foi rápido o suficiente para reagir. A luz da espada continuou em sua trajetória, rompendo instantaneamente o céu, iluminando as galáxias distantes de muito longe. Inúmeros cultivadores sentiram calafrios por todo o corpo. Tente dizer mais uma frase. Gu Shangji falou casualmente. Um raio de luz brilhante brilhou enquanto ele falava, uma luz de espada que parecia capaz de rasgar o próprio espaço-tempo e rompeu atrás dele. Morte. Destruição. Destino. Ninguém poderia descrever com precisão o poder divino contido nesta espada de luz, que parecia ameaçar até mesmo um verdadeiro imortal. Sem começo nem fim, nem causa nem efeito. O ciclo do karma havia parado. Você, o grande comandante, ficou assustado por um momento. Imediatamente depois, seu rosto tornou-se mais assassino. No entanto, ele sabia que havia um ancestral da família Gu escondido no escuro, então ele não ousou agir precipitadamente. Não finja ser inocente, Gu Shangji. Ele zombou. O que essa pessoa disse agora?
O que Gu Shangji fez no passado? Existe realmente algo escondido. Parece que há mais rancor entre Gu Xian'er e o jovem mestre Gu. À distância, muitos cultivadores arregalaram os olhos em choque. Eles ficaram extremamente chocados com o que o forte cultivador no Seeking Palace disse antes de morrer. Será que ele foi morto por causa do que disse? O que está acontecendo? Um segredo que faria a família Gu imortal perder prestígio. Sua explosão nublou o coração de todos com dúvidas sem fim. Muitos cultivadores ou cartos que aprenderam vagamente sobre esses segredos empalideceram abruptamente. Dizer isso em voz alta era equivalente a ofender toda a família imortal Gu até a morte. Quem se atreveu a falar disso tão levianamente? Por um tempo, as expressões de muitas pessoas assistindo Gu Shangji mudaram, como se quisessem saber o que ele tinha a dizer. A própria Gu Xian'er abriu a boca, mas ela ainda não disse nada no final. Ela era a vítima. Era uma verdade revestida de pedra. A família Gu sem dúvida seria prejudicada por essa verdade uma vez que fosse exposta. O Seeking Palace não estava errado nesse ponto. Mas como Gu Xian'er ainda possuía sentimentos profundos pela família Gu, ela preferia esconder esse assunto do que torná-lo um assunto público. Na visão de Gu Xian'er, Gu Shangji provavelmente estava tentando admitir o que fez naquela época. Mesmo como o jovem mestre e futuro herdeiro da família Gu, ele faria isso. Gu Xian'er não pôde deixar de tremer. Ela não conseguia mais encontrar nenhuma razão para odiar Gu Shangji. Por que não ouso admitir meus erros? Se alguém deseja agir como uma boa pessoa, deve ter fundamento e confiança para pelo menos falar de seus erros. Gu Shangji não pôde deixar de mostrar um sorriso estranho enquanto observava todos os olhares cautelosos. Ele havia organizado tudo para este exato momento por um longo tempo. Manter o Daeobun que era inútil para ele também era para este dia. Gu Shangji rapidamente trocou por um destacador de osso do sistema, antes de usá-lo para assumir a posição do Daeobun. No entanto, este assunto não tem nada a ver com a família Gu. Foi de minha autoria. Nem tudo pode ser atribuído à família. Não sou tão sem vergonha quanto você, ele falou devagar. Deixe-me aproveitar a oportunidade de hoje para devolver este osso. Todos, junto com Gu Xian'er e Gu Nansan, que estava se escondendo em segredo, estavam morrendo de medo de suas palavras. O deslumbrante ti da espada de Gu Shangji ergueu-se repentinamente entre seus dedos e caiu. Ele perfurou seu peito com um sopro horrível. Uma quantidade deslumbrante de sangue espirrou ao redor, entrelaçada com uma quantidade inspiradora de energia divina. Seu sangue era tão esplêndido que parecia refletir o céu estrelado. E essa visão se refletiu nos olhos de uma jovem.